Tá? Recado para a militância. Recado para a militância. Clã, 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 clã. Me sinto muito humildemente. Já é é o segundo exemplo que eu me comparo com uma figura épica ou histórico-religiosa, né? Lá no Calvin eu me comparei ao Churchill, muito humildemente. Eu falei, guardadas as devidas proporções. E aqui também falo, né? Me sinto como Moisés, que foi buscar as tábuas e deixou, né, os judeus lá, quando viu, estavam idolatrando um bezerro de ouro, né? Eu tô em pré-campanha rodando no Brasil, aí vocês começam a criar seus bezerros de ouro, seus ídolos de militância. E aí eu vou falar algumas coisas. Amigos, por conta muito do partido, e também do fato da gente estar querendo agregar mais mulheres, entraram muitas moças no MBL, de todas as naturezas. E eu reparo que os meninos não sabem se comportar. Não nem falando que vocês estão falando besteira, que vocês estão fazendo comentários de natureza sexual baixos. Por mais que exista um ou outro que faça isso e é ruim, não é esse o problema. Vocês se tornam muito gado. Muito, muito, muito gado. E aí vocês não sabem lidar com as coisas. O MBL, tá, está passando por uma onda de ataques. Essas ondas de ataques têm todas as naturezas. São um grupo de ex-MBLs que se juntaram com pessoas que estavam aqui dentro e que montaram uma quadrilha para vazar coisas. Tá? Isso já tá com a polícia. Tá? Tem todo tipo de coisa muito pesada que fizeram. Vai gerar efeito sobre nós? Não. Mas vocês vão ver que o tempo todo tentam vazar ataques aqui e ali. A gente não é trouxa, a gente sabe o que está acontecendo. Entendeu? E a gente vai proteger a instituição. Então, às vezes, vocês adotam um comportamento meio indiano, né? Parem com isso. Ficaram numa discussão lá de Gótica versus Piauí. Que coisa patética. Que coisa patética. Foco apenas nas pessoas que estão no nosso grupo. Se uma pessoa não está no nosso grupo, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Algum motivo tem para uma pessoa não estar no nosso grupo. Assim como algum motivo vai ter para a pessoa estar no nosso grupo. Se uma pessoa ficou, se uma pessoa está falando besteira e não é muito importante, não é um candidato, fique alheio a isso. Ficam dando assim, atenção para merda. Ficam dando atenção para merda, discussões de merda. E isso mostra uma infantilização da militância. Eu vi discussões das mais ridículas, tá, no Twitter envolvendo pessoas, e a galera... Foco, nós estamos numa corrida presidencial, nós vamos eleger inúmeras pessoas ao redor do Brasil, espero me eleger para presidente, tá? Nós estamos bem nas pesquisas para o governo, em vez de construirmos, e eu sei que a militância também constrói, não estou cobrando porque assim, claramente a gente tem hoje a melhor militância do Brasil, só que o fato de ser melhor militância não impede de também ter seus vícios, e eu vejo esses vícios, essa pagitagem que existe aí, ela é muito feia, muito boba, tá? Isso vai ter que ser resolvido, mesmo, tá? E essa infantilidade de ficar vivendo pautado por fofoca alheia, entendeu? É isso, não percam o seu tempo com isso, definitivamente, tá? E entendam sempre, o que importa são as pessoas que estão aqui. Nós fomos, talvez ainda estejamos sendo alvo de uma quadrilha, entendeu? Então, larga de ser bobões, vocês são muito bobões, entendeu? Confiem, no momento certo vocês terão acesso a tudo que for necessário, mas agora é guerra, estamos, entendeu? E as pessoas estão nos atacando porque todo mundo sabe que nós estamos crescendo. Ninguém imaginava que nós íamos estar nas posições que nós estamos hoje, com chance de vencer eleições, inclusive presidencial, indo bem nas eleições para o governo. Ninguém imaginava. Imprensa está tendo que se adaptar, PT está tendo que se adaptar, governadores, prefeitos, políticos locais, todo mundo tem que se adaptar. A gente era uma realidade que eles não imaginavam. Ninguém imaginava que a gente ia ter partido. Entendeu? Então, assim, seremos atacados e vocês têm que aprender a se defender, a defender sua estrutura, e acho que vocês têm que viver mais os seus grupos locais. Vivam mais o seu núcleo de militância do MBL. Se você faz parte de um time de um pré-candidato, ajude a construir a pré-candidatura. Se você produz conteúdo intelectual, faça a sua produção. Agora, pagitagem, puxação de saco, ser baba-ovo, não vai rolar. Inclusive, vai ter até uma instrução para as meninas que são pré-candidatas e para as mulheres que são pré-candidatas, tá? Tem muito garoto bobo que às vezes vai querer só ficar trabalhando porque é babão. Entendeu? Vamos trabalhar porque a gente é militante de uma causa, tá? E é muito triste eu falar isso, estou falando isso, espero que recortem e tal, porque tem que dar essa instrução. E mesma coisa com quem não tem, vamos dizer,
maturidade para ser uma liderança. Com o partido, veja, serão milhares de candidatos, Riso. Sim. Serão mais de 1000 candidatos esse ano. Deputados estaduais, federais, candidatos ao governo. Então o número de pessoas, porta-vozes, que poderão cometer erro, naturalmente aumenta muito. O número, assim, a quantidade de fofoca aumentou, a quantidade de briguinhas infantis aumentou, a quantidade de ciúmes aumentou. E a gente é uma estrutura que não é gigantesca ainda, né? A gente está se preparando para ficar grande. Todo o crescimento é complicado. Como ajustar isso? Então a gente está se ajustando nesse processo. Mas muita gente, por conta do partido, muita gente ruim se aproximou. Muita gente que quer o nosso mal se aproximou. Pessoas que queriam acabar com o MBL se aproximaram da gente ao longo dos últimos anos, tá? Para tentar prejudicar a gente com planos mirabolantes do tipo planos do Cebolinha. Entendeu? Muita gente ruim. E essas pessoas com seus planos mirabolantes estão se afastando e eu vou afastar mais. Não vai haver espaço para isso. Nem no MBL, nem entre os candidatos e pré-candidatos do Partido Missão. Capite? Espero que todos entendam isso. Não haverá espaço. E se vocês ficarem com babaquice, talvez não haja espaço para o militante babaca. O militante babaca não vai ter espaço também. Entendeu? Então, um cara botou aqui, ó, essa é a desvantagem de lidar com homens jovens. A juventude vem com preço. Sonha, trabalha, ajuda a construir o partido, mas tem uma imaturidade em algumas coisas. Vamos parar com isso. Foco no master plan, foco no grande plano. Entendeu? Foco no grande plano. Esse é o trabalho. Tá? E eu volto a colocar. A gente está vigilante, a gente já sabe tudo o que aconteceu. De onde, sabe esses ataques recentes, isso que aconteceram contra a gente? A gente já sabe, todo mundo está envolvido. A gente tem advogado, já tem investigador, tem tudo, entendeu? E da cadeia o que fizeram. Muita coisa aí da cadeia. E pode ser que dê cadeia para algumas pessoas, sim. Entendeu? Então vou ser bem sincero e bem honesto. Vocês estão vendo, né? Muitas pessoas vão sair do movimento, não vão poder concorrer. Isso vai acontecer ao longo das próximas semanas, meses. E será um trabalho de eterna vigilância até a cultura interna nova tá funcional, até a estrutura toda, inclusive do partido, que não é o partido do MBL, são coisas diferentes, estarem funcionais, é um processo. A gente só não pode deixar esse processo, na prática, atrapalhar o funcionamento da estrutura eleitoral nossa, que é muito importante. Um cara falou, eu querendo ver o Nordeste industrializado e o pessoal falando de gótica. Cara, parece que existe uma turma no MBL que queria viver da fofoca. Foi criada uma turma interna, eu falo aqui, tá? De militantes que gostam de falar de fofoca, que queriam falar da vida pessoal uns dos outros, né? Sério, vou falar pra vocês, um negócio bizarro, um negócio muito feio, de gente que vocês não esperam, gente que vocês têm até em alta conta, e a gente tá até preservando isso pra não, né? Mas assim, gente muita maldade foi feita aí, maldade, pura e simples, tá? Então, não haverá espaço para fofoca aqui. Aqui é o espaço do fofoca zero. Pintou com a fofoca, a casa caiu. Tá? Esse é o ponto. Tá? Não haverá nenhum espaço para isso. Até porque a gente tem muito a trabalhar, tem muito a estudar. Tá? E fofoca e canalice aqui não será a casa disso. O pessoal, o Junito. Junito não é um fofoqueiro de maneira alguma. Corra, Junito é um Junito. paladino. Junito é um paladino. Corra, Junito. Uhum. Outra coisa que a gente precisa fazer, tá, cara? Eu vejo, assim, você vai pegar todos os ex-MBLs, todos os malucos que saíram. A maior parte dos ex-MBLs, cara, o grosso. Eu cheguei e falei isso no congresso nosso em Piracicaba. São pessoas com transtornos, né? O quão errado nós não estivemos em não botar um psicotécnico na entrada. É que o lance, se tiver um psicotécnico, nem eu entrava, né, Rizzo? Você também não. Eu? Você também não. Imagina. Passava o Arthur, passava o Renato, passava o meu irmão. Acho que o Kim passava. Eu não passava. Amanda passava. Não. Amanda passava. Mas tem que ser louco do bem. Se você é um louco do bem, tem espaço. O problema é que tem muito louco do mal. Né? E é isso, entendeu? Muita gente má, que vocês nem imaginam, vieram aqui conturbar. Gente que quer atacar a família, vida pessoal, um negócio muito feio. Muito, muito, muito feio. O que eu vi, eu não imaginava que era assim. E mais, é uma coisa que não existia no MBL, Rizzo, há 7 anos atrás, entendeu? Não. Há 5 anos atrás.
Foi essa expansão, a gente cresceu, a gente começou a virar uma espécie de alternativa de poder, aí a gente começou a atrair um tipo de gente muito podre, muito podre. Eu não tava pronto pra isso. Não imaginava que era assim. O Renan Lemo falou, só tem neurodivergente aqui, a gente tá... Neurodivergente. O Deirô do Velho Testamento não passava. Pois é, não, mas o Deirô sempre foi um louco do bem. Sempre foi um louco do bem. E é muito louco, porque chegou a morar numa casa, eu, o Pedro e o meu irmão, né? E eu e o Pedro claramente malucos. E o meu irmão sempre um cara muito equilibrado. Mas o Pedro é um maluco do bem, eu também sou um maluco do bem. O problema é o maluco do mal, Riso. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu sou maluco do bem também, tá? É que eu não sou tão maluco quanto você. Você já tem umas ideias bem malucas aí. Eu estou apenas sendo um operário da causa. Autistas vão eleger Renan Santos. Renan, se tiver... Renan, você acha que um laudo de autista iria ajudar ou prejudicar a sua... Com certeza. Gente, coisa mais fácil. Eu tava num evento lá nosso em Vitória, e aí uma pergunta, veio aliás, uma mãe de um jovem nosso, ela foi trabalhar no INSS, ela tava contando, né, a farra do BPC. Toda a farra que estava sendo obtida com esses laudos malandros, que muita gente que não é autista, que é uma pessoa plenamente funcional, aí obtém um laudo e não paga imposto, recebe um BPC no valor de um salário mínimo, né? Malandragem que estão fazendo com esses falsos diagnósticos de autismo, né? E eu falei, cara, eu juro pra você, que se eu pegar um perito, né, o médico certo, eu obtenho um laudo. Ó, o Renan, né? Tem uns vídeos meus, uns congressos que eu tô assim, né? Que eu fico olhando pro lado, que eu fico focado. Né, eu tenho hiperfocos. Eu poderia juntar várias coisas e falar, pronto, o Renan é meio autista. Não sou autista, cara. Eu não sou autista. Posso ser, às vezes, né, meio alheio, mas não sou autista. Cara, o autismo é um transtorno e a pessoa que tem o transtorno real, essa pessoa tem que ser respeitada, ela precisa de carinho, proteção, tratamento. Ela precisa a família dela precisa, vamos dizer, de uma rede de apoio ao redor dela. É difícil. Você pegar uma pessoa funcional, ela bota por conta da vaidade, porque existe toda uma vaidade das pessoas que querem falar que elas são neurodivergentes, mas funcionais, como se ser um neurodivergente fosse um elemento. Olha como eu sou diferente. Vira um elemento identitário da pessoa. Isso é muito narcisista. E então... Os caras, o Renan não é. Óbvio que eu não sou. Óbvio, não sou. Não tenho problema com barulho, consigo me concentrar, tenho total facilidade em relações humanas. Não tem nada, só às vezes, né? Eu pareço. O que foi isso? É só acompanhar o Renan tirando foto em congresso, que ele vai ver a facilidade que ele tem com relações humanas. Mas eu também ficaria daquele jeito. Um cara falou, é um assunto que precisa ser pautado com muita responsabilidade. Lógico que virou bagunça. O pessoal tá trazendo uma interpretação da interpretação americana sobre isso, com esse negócio de nível 1, suporte, nível não sei o quê. E aí eles fizeram mais uma daquelas importações americanas, que são importações identitárias, numa área do conhecimento altamente politizada, infelizmente. E aí virou essa moda. Você vai pegar de 2020 pra cá, o número de pessoas que pegaram o BPC via autismo explodiu, né? Aumentou muito mais do que o número de pessoas, vamos colocar aí, que realmente precisam do BPC, uma pessoa com deficiência. Sabe, uma pessoa, vamos ver, que não tem um movimento das pernas, uma pessoa que tá surda. Essa pessoa, ela precisa de ajuda, né? Aí ela pode ter um BPC, só que ela tem um laudo que às vezes demora pra sair, porque é um laudo de um negócio físico. O outro não. Ah, sou autista. Pô, mas beleza, tem pessoas que são autistas, agora tem pessoas que não são, e realmente isso tá osso. Nossa, falar uma coisa, esse PC tá todo estragado aqui, viu? Hã? Podia ver umas coisas novas aí, né? Da operação. Podia, que esse PC aqui tá... Tá dando algum pau, Riso? Tá travando tudo aqui. Ah, mas não tô sem retorno, Riso. Tá vendo os comentários aí no chat. Calma aí tá. Ó, o Scarmino disse, meu filho é neurodivergente, aliás, ele está na consulta agora. O que as famílias mais carentes precisam é mais de apoio médico-psicológico. Não precisa ser de IPVA grátis, apesar do IPVA estar bem caro. Lógico que não tem nada a ver o IPVA grátis. O IPVA, o que acontece? Qualificaram o autista como um PCD, na prática.
É uma lei, acho que 2012. E aí PCDs, que tem, vamos dizer, que comprar carros, que tem, vamos dizer, todo um equipamento diferente para você permitir que uma pessoa paralítica possa dirigir, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência possa dirigir, o autista foi adequado nisso. O que isso tem a ver? Né? Pô, então o autista agora tem o mesmo problema de uma pessoa surda para dirigir? Não! Então, pô, são os problemas, são as distorções de uma legislação que gera isso, uma legislação doente. A Mel Shake disse, a entrevista do Dr. José Salomão Schwartzman no Roda Viva é uma aula sobre o assunto. Sim. Tanto que tem o Agir, né? O Agir é o antigo PTC, que ele virou o partido do autista. Sério. Porque, entendam, certas coisas, certos temas, eles acabam mobilizando a sociedade civil, especialmente mulheres. E aí existem partidos que não tem nenhum sentido de existir. O Agir é um caso desse. Que eles falam, deixa eu virar o partido desse nicho. Talvez eu passe da causa de barreira usando esse nicho. O Agir virou o partido do autista. Veja, ter um partido que é o partido do autista é meio, né? Nada a ver, né, cara? Assim como existem inúmeros políticos que pegam algumas causas só para abusar eleitoralmente do tema. Então, mães de crianças autistas, que têm autismo de verdade, sofrem e elas estão preocupadas com isso. E aí, por conta, né, dessa facilidade, outras figuras que não são autistas entram no bololô. E aí eles querem a defesa, esses não autistas, né, dos privilégios que eles possam obter. Mesma coisa no universo cachorreiro. Um universo feminino, despolitizado, em que políticos malandros ficam lá, só vê um cachorro. Toda cidade, vocês sabem, toda cidade, ou quase toda cidade com mais de 100 mil habitantes, elege um político cachorreiro. É ou não é? Tem toda uma categoria que são os políticos da proteção animal. Pessoal, acabei de mandar no chat da live o link do novo vídeo do Renan sobre o processo do Wesley Safadão. Todo mundo dando like, dando RT.